Oi, Shaira, tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia? Tudo e por Vamos aí. iniciar tudo certinho. Vamos só dar um tempinho pro pessoal ir entrando. Carmel entrou. Oi, É. Carmel, tudo bem? Só pra gente dar um tempinho pro pessoal ir entrando. Ó, quem entrou já aqui. A Jaque, É nossa chefe. né? Só mais um momentinho pra gente iniciar. Oiê. Caramba, acho que 18 horas é a hora que todo mundo entra ao vivo, né? Começou a dar um monte de notificação aqui. Fulano tá ao vivo, fulano tá ao vivo. Meu Deus. É porque agora com esse isolamento, essa quarentena, né? É, né? Acredito que o pessoal fica ansioso para poder fazer alguma coisa e poder ver um horário que o pessoal tá chegando em casa, então o pessoal fica. É internet o tempo inteiro agora. É, né? É a saída nesses dias. Não tem o que fazer, né? Só é tudo online, tudo internet. Ainda bem que a gente tem esse advento hoje, né? Já pensou se não tivesse? Exatamente. Talvez a gente nem ia estar em isolamento, viu? Porque não tinha tanta notícia. É verdade. Hum. Bom, vamos iniciar. Aí o pessoal vai entrando. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Isabela Marques, sou médica veterinária e doutoranda em cirurgia e pós-doutoranda em imagem e ciências forenses. Atualmente eu estou coordenando toda a área da Fatesa Vet em todos os cursos veterinários, que englobam ultrassonografia, radiologia, cirurgia e estamos abrindo outro aí de anestesiologia, uma pós-graduação também. E a professora Shaira, que está aqui com a gente, né? Além de ser uma colega de trabalho, é uma amiga também, está sempre é, nos atendendo, dando aula para a gente aqui na FATESA, tanto na parte de ultrassonografia quanto na de radiologia. E hoje eu convidei ela para a gente poder falar um pouquinho sobre padrões pulmonares e por que esse assunto, assim, né, para iniciar a radiologia, porque eu percebi que com os meus alunos, que é um assunto que eles gostam demais, é falar sobre pulmão e os padrões, né? E a Shaira veio dar uma aula para a gente sobre isso na pós-graduação. Então, conversando, a gente resolveu fazer uma live sobre padrões pulmonares. Shaira, desde já, muito obrigado pelo aceite do convite, Imagina. né? Palavra toda sua. Obrigada. É um assunto sempre de muita polêmica, podemos dizer assim, né? Sempre muita discussão, principalmente o pessoal que está começando tem bastante dificuldade de conseguir separar os padrões. Muitas vezes a gente tem sobreposição desses padrões e acaba tendo um pouco dessa dificuldade de ver quem que está presente e quem que vai ajudar a gente no diagnóstico. É questão mesmo de calibrar o olho, é prática, mas tem algumas dicas que podem ajudar a facilitar a gente nessa identificação. Além da prática, hoje a gente também tem o advento da radiologia digital, que deixou nossas imagens um pouco mais sensíveis, está mostrando um pouco mais de detalhe para a gente. Isso pode ajudar, mas também pode acabar sendo um pouco uma armadilha se a gente não souber utilizar ela de forma correta. Por exemplo, se eu mexer muito no contraste, eu posso fazer aparecer padrão que não existe, padrão que não está ali naquela imagem, né? Aparecer de forma errônea e levar a gente a errar esse diagnóstico. Bom, o porquê que a gente consegue ver bem esses padrões, o como que eles podem ajudar a gente? Primeiro, o pulmão nada mais é do que vários espaços aéreos circundados por uma estrutura, né? Por alguma coisa que abraça tudo isso. Esse contraste entre esses espaços aéreos e essas estruturas que abraçam ele, que dão essa base para ele se manter ali, é o que dá o padrão para a gente, né? Naturalmente, o pulmão, radiograficamente, ele é uma estrutura heterogênea, né? A gente tem vasos, a gente tem o próprio interstício, o parênquima passando por ali, estruturas interlobares, estruturas interalveolares. Isso já dá uma certa heterogeneidade para o pulmão na radiografia. Mas quando alguma dessas determinadas estruturas começa a aparecer mais para a gente,
A gente tem esses padrões. O local onde essa estrutura, essa anormalidade vai aparecer é o local onde a gente vai ter a alteração, é o que vai dar o padrão pra gente, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração bronquial, a gente vai ter uma árvore brônquica mais evidente, né? Se eu tiver um alveolar, também vou ter um outro tipo de imagem, um outro local onde vai ficar mais evidente para a gente. Muitas vezes esses padrões eles podem estar associados, um se sobrepondo ao outro. A gente trabalha de pulmão, primariamente, com 3 principais padrões: alveolar, bronquial e o intersticial. E o intersticial ainda tem algumas subdivisões. A gente ainda tem aquela discussão sobre o vascular, né? A maioria das pessoas não considera o vascular como um padrão. Eu, particularmente, também não considero ele como um padrão. O vascular, se a gente for pensar nessa primícia de que o padrão pulmonar, ele me dá a pista da onde que está acontecendo a alteração, o vascular já não se encaixaria aí, porque muitas vezes os vasos eles vão aparecer, eles vão ficar mais evidentes para a gente quando a alteração não for primariamente de pulmão. Então, eu não vou ter uma alteração pulmonar ou de vias aéreas para me indicar um padrão vascular. Se a gente for pegar as nossas literaturas de base, muitas delas, as mais antigas, elas trazem um padrão vascular junto com a descrição dos demais padrões. Mas, na literatura mais recente, quando a gente vem para uma coisa um pouquinho mais atual, eles já começaram a separar e começaram a colocar a parte do vascular junto com grandes vasos e coração. Então, a gente já começa a ter esse tipo de separação. Trouxe alguns toques para a gente também sobre o vascular, mas o nosso foco maior vai ser no alveolar bronquial e no intersticial. Vamos começar pelo padrão alveolar. Por que o padrão alveolar aparece? O alvéolo normal, ele é preenchido por conteúdo gasoso, por ar. No caso, quando eu tiver um padrão alveolar evidente na minha imagem radiográfica, é porque esses alvéolos não têm mais ar e eles começaram a ser substituídos por um material denso, geralmente líquido, tá? Algum tipo de líquido. Pode ser um exudato, pode ser um líquido de edema, pode ser uma hemorragia, né? A gente pode ter diversas causas, diversas origens para esse líquido. 99% das vezes vai ser líquido, é sempre material não sólido. São raras as exceções onde a gente vai ter padrão alveolar provocado por um material sólido, tá? A maioria das vezes vai ser líquido. O que eu vou ver de sinais para falar sobre um padrão alveolar? O primeiro sinal, que seria o mais característico, alguns autores falam inclusive que ele é patognomônico de padrão alveolar, outros autores se reservam um pouquinho em relação a isso, que eles falam que em alguns casos o broncograma aéreo também pode aparecer num padrão intersticial, mas quase sempre, se eu tiver a presença de broncograma aéreo, eu estou falando de um padrão alveolar. O que é o broncograma aéreo? Ele nada mais é do que o trajeto do brônquio no meio de um parênquima com uma radiopacidade aumentada. Então, eu tenho um pulmão com radiopacidade aumentada e dentro desse pulmão, o trajeto bronquial permanece radiolucente. Então, eu tenho esse contraste, o ar novamente servindo como um contraste negativo. Tá? Então, a gente consegue ver esse trajeto bronquial no meio do parênquima. Nem sempre ele vai aparecer, porque eu posso ter um brônquio já preenchido por conteúdo fluido também, ou conteúdo celular, posso ter um colapso, uma telectasia, tá? Então, nem sempre esse broncograma aéreo vai aparecer. Mas, caso ele apareça, é 99% certo que o seu padrão é alveolar. Se eu tiver um colapso, uma atelectasia, eu tive perda de volume. Eu não tive a substituição do conteúdo aerado por um conteúdo fluido. Eu simplesmente perdi o volume naquela estrutura que deveria ser aerada. Então, nesse caso, eu vou ter o mediastino desviado para a direção daquela perda de volume. Ele vai puxar o mediastino, vai puxar a silhueta cardíaca para a região da perda de volume. Outro sinal que a gente pode ter também com o padrão alveolar seria o sinal lobar. O sinal lobar, ele é a marcação entre o término de um lobo e o início de outro. Quando eu tiver um lobo pulmonar afetado pelo padrão alveolar e em contato com ele eu tenho um lobo pulmonar normal, esse contraste entre os dois lobos forma o sinal lobar. São 2 sinais excelentes para a gente ter a pista de que é um padrão alveolar, mas nem sempre eles vão aparecer. Por quê?
Primeiro porque o broncograma aéreo, o brônquio ele pode estar preenchido por outro conteúdo denso e aí ele não vai aparecer. E o sinal lobar, se eu não tiver opacificação na extremidade do lobo, ou se o lobo adjacente que está em contato com ele também está alterado, eu não vou ter essa marcação. Tá? Então, nem sempre eles vão aparecer. E para eu identificar o sinal lobar, eu preciso saber aonde fica a divisão entre os lobos. Então, eu preciso ter a anatomia radiográfica na cabeça. Tá? Quando eu não tiver nenhum desses dois sinais, como que eu vou identificar um padrão alveolar? Bom, o padrão alveolar sem esses sinais, ele é uma opacificação do parênquima pulmonar, que eu não consigo desenhar, que eu não consigo delimitar. Ele é uma mancha que eu não consigo dizer exatamente aonde que ela está terminando. E além disso, conforme a intensidade dele vai aumentando, eu tenho apagamento das outras estruturas pulmonares. Eu perco definição de vasos, perco definição até mesmo de silhueta cardíaca, dependendo da intensidade desse parênquima. Então, é outra pista para eu poder falar de um alveolar. A localização desse padrão alveolar também pode me dar algumas pistas do porquê que ele está acontecendo. Por exemplo, as doenças que são carreadas pelo ar, por exemplo, uma broncopneumonia aspirativa, ou um corpo estranho bronquial, eles costumam se depositar onde for gravidade dependente. Dentro do tórax dos nossos pacientes, cães e gatos especificamente, isso costuma acontecer nos lobos craniais ou no lobo médio direito, né? Por causa de toda aquela conformação que eles têm no tórax. Se for por via hematógena, eu costumo ter uma pacificação de onde eu tiver maior aporte sanguíneo nesse pulmão. Isso geralmente é em região hilar, ali, região dorso caudal. A alteração vai começar a aparecer nessas regiões, mas conforme o decorrer da alteração da doença, isso vai se espalhar para outras regiões também. A gente pode tentar ver a primeira imagem, Isa, que eu te passei, de alveolar. Eu vou tentar mostrar de um jeito aqui, vamos ver se vai dar certo. Uhum. Não fica muito bom, mas só pra gente... A gente não tem muita definição, né? Eu queria mostrar o trajeto dos broncogramas aéreos. Essa é uma imagem que a gente tem uma opacificação difusa por padrão alveolar. E aí, nessa imagem, a gente conseguiria ver os broncogramas aéreos, o trajeto dos broncogramas aéreos e o apagamento de vasos, inclusive de grandes vasos como a cava. A gente perde a definição de partes da cava nessa imagem. Pessoal, depois a gente vai colocar no feed essas imagens e vamos fazer uns comentários também. Tá bom? Vamos falar um Pode pouquinho continuar. agora do bronquial. O bronquial, ele vai aparecer para a gente por um espessamento da parede brônquica, seja ele por acúmulo de conteúdo fluido nessa parede ou de debris celulares, processo inflamatório, né? Ou eu posso ter o bronquial também por uma substituição do ar no tecido imediatamente peribronquial. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer essa diferenciação que de fato está vindo da parede do brônquio ou que ele está peribronquial. Tá? Eu posso ter uma imagem muito semelhante entre as duas, nem sempre vai dar para a gente diferenciar. Ele pode, nesse ponto, o padrão pulmonar pode me enganar com relação à origem dessa lesão. Tá? Mas, via de regra, a gente vai procurar ou o que a gente chama de dunnets, né? Que são os cortes transversais do brônquio. Então, a gente vê aquela rodinha do brônquio, ou então os chamados trilhos de trem, que é o corte longitudinal do brônquio. A gente vê as duas paredes seguindo, se acompanhando ao longo do trajeto bronquial. A gente costuma ver esse tipo de padrão, geralmente, nas broncopneumonias, nas bronquites, né? Eles ficam mais evidentes. Junto com isso, se eu tiver um processo crônico, eu posso ter também a bronquiectasia. O que é bronquiectasia? É uma dilatação irreversível do trajeto do brônquio. Esse brônquio, ele dilata e ele não tem aquela diminuição, aquele afunilamento em direção à extremidade do lobo. Ele mantém o lumen dele grande. A gente consegue acompanhar esse lumen por uma grande extensão. Se eu tiver esse processo crônico, eu tive um processo crônico nesse pulmão, nessa árvore brônquica, mas ele já foi resolvido, eu posso ver só essa bronquiectasia, só a dilatação do segmento brônquico. Mas esse processo já se resolveu, só que a bronquiectasia vai ficar lá para sempre, ela não se resolve.
Se eu tiver um processo ativo, eu vou ter essa árvore brônquica com bronquiectasia e junto eu vou ter o espessamento da parede desse segmento. Então, eu posso falar de um processo crônico ativo, uma bronquiectasia acompanhando um processo crônico ativo na árvore brônquica. Eu preciso tomar alguns cuidados, porque muitas vezes a gente vê uma árvore brônquica mais evidente, mas nem sempre isso é uma alteração. Por quê? Alguns pacientes podem fazer mineralização da árvore brônquica. E aí eu vou ter um brônquio mais evidente, mais radiopaco, mas ele não tem parede espessada. Ele vai se aproximar realmente da radiopacidade de uma estrutura mineralizada, tá? Geralmente, em quem que a gente vai ver isso? Alguns pacientes senis apresentam esse tipo de mudança na imagem e também condrodistróficos. O pug, o lhasa, bulldog adoram fazer esse tipo de imagem. É bastante comum da gente ver neles também. Mas isso não vai estar associado a uma alteração propriamente dita, uma variação da normalidade desse paciente. Eu trouxe uma segunda imagem, mas acho que essa imagem a gente não vai conseguir ter definição agora, vai estar no feed depois para a gente discutir. É uma imagem de um bronquial num gato. A gente precisa tomar cuidado que o bronquial, dependendo se ele for muito delicado, como geralmente é nos gatos, a gente pode levar a ter uma confusão com o intersticial não estruturado. O que a gente vai ter que prestar atenção para não confundir esses dois padrões? Se você vê todo esse rendilhado, essa opacificação meio linear, difusa nesse parênquima, presta atenção nos detalhes dessa opacificação. Se eu tenho trilhos de trem, se eu tenho Dunnets, aí eu vou pensar no bronquial. Se eu não tiver essas duas características, aí eu vou pensar no intersticial. A imagem seguinte que eu separei era de uma bronquiectasia, a gente também vai colocar lá no feed. A gente consegue ver tanto pela VD quanto pela lateral, a gente vê bem certinho o trajeto dos brônquios bem dilatados, inclusive a gente vai conseguir na lateral seguir o trajeto do brônquio até a região de ápice cardíaco, onde a gente já não deveria mais ver trajeto bronquial. Tá bem evidente, depois a gente coloca lá no feed para vocês também conseguirem enxergar. O próximo é o padrão intersticial. O padrão intersticial a gente vai ter quando eu tiver uma alteração na estrutura mesmo do parênquima pulmonar, no interstício, né? No tecido de suporte, septo alveolar, septo interlobular, região de adjacências de vasos, não propriamente dito em espaços aéreos, como alvéolos ou brônquios. Tanto que se eu tiver um intersticial e eu quiser dar um diagnóstico diferencial através de um exame complementar, eu vou precisar fazer ou uma citologia ou uma biópsia da região da lesão, porque um lavado, nesse caso, ele não vai ser adequado. Eu não tenho alteração no espaço aéreo, eu vou ter alteração de parênquima. Então, se eu fizer o lavado ele vai me pegar células do espaço aéreo. Então, eu não vou chegar aonde está de fato essa alteração. Eu vou precisar lançar a mão da citologia ou da biópsia. O Redson está falando aqui sobre senilidade e padrão bronquial. Então, tem diversas literaturas que falam da existência dele, principalmente nos cães condrodistróficos. E sim, eu já peguei na minha rotina animais senis condrodistróficos com mineralização brônquica que não tinham sinais clínicos disso. Se eles tiveram alguma alteração, algum processo que já foi resolvido e não está provocando sinal clínico no momento, não sabemos, mas no momento do exame a gente não tinha sinal clínico para aquela alteração. Então, de fato, pode ser que seja presente. Se a gente for pensar em tomografia, tomograficamente falando, a única lesão que eles afirmam com relação à senilidade é a presença de pontos de ossificação heterotópica, né? Aqueles pontinhos mineralizados no parênquima, nem marcação de interstício e nem mineralização de árvore brônquica. Tomograficamente a gente não pode falar de senilidade. A única coisa realmente são os pontinhos de mineralização heterotópica no pulmão. Então, quem sabe isso seja uma extensão para a radiografia para a gente começar a estudar um pouco mais também sobre esse tipo de coisa, né? Por enquanto, ainda temos a descrição desse tipo de padrão para a senilidade. Tem algumas controvérsias, mas ela ainda existe, né? A Jaque está falando de um registro de doença prévia, sim, pode ser mesmo, com certeza.
Bom, voltando aqui então para o intersticial. A gente vai ter, então, essa alteração do interstício, na estrutura do parênquima, né? Via de regra, um intersticial, ele vai fazer obliteração, uma opacificação com obliteração parcial dos vasos da silhueta cardíaca. Ele não chega a apagar como faz um alveolar, né? Que o alveolar faz a gente apagar isso. Os cães fumantes, né, passivos, realmente, se para a gente humano isso já aparece para eles muito mais, né, vai ser muito mais evidente. A gente precisa realmente começar a prestar atenção nesse tipo de alteração. Para o estruturado, para o intersticial, eu vou ter duas classificações, né, o estruturado e o não estruturado. E dentro delas a gente ainda tem algumas subclassificações. Falando do estruturado, especificamente, o intersticial estruturado, a gente vai ter lesões nodulares nesse parênquima pulmonar. Posso ter essas lesões únicas, posso ter lesões múltiplas, posso ter nódulos cavitários ou posso ter esses nódulos maciços, né? E todo esse aspecto todo desses nódulos, eles vão ajudar a gente a triar para um diagnóstico diferencial. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar 100% num único diagnóstico, uma imagem simpatognomônica, para a gente dar com certeza qual é o diagnóstico que está acontecendo. Eles vão ajudar a gente a triar. Via de regra, alguns autores falam que a gente consegue começar a esses nódulos a partir de 4 milímetros, e alguns autores falam que só a partir de 7 milímetros. Isso vai depender muito de diversos fatores, tanto da técnica radiográfica que eu estou utilizando, do KV, do MAS que eu estou utilizando, vai depender também do decúbito desse paciente, aquela história que se a estrutura tiver no lado que foi o decúbito radiografado, eu posso não ter aeração suficiente para me criar aquele contraste negativo, e aí eu não vou ter uma boa delimitação. E também eu posso ter variações do próprio paciente, né? Um paciente mais obeso, ou se você pegou na expiração, pode ter todo esse tipo de variação para a gente definir esses nódulos. O que a gente vai conseguir falar sobre nódulos ou massas para a gente começar a fazer essa diferenciação? Se eu tiver menos que 2 centímetros, eu falo sobre nódulos. Se eu tiver mais que 2 centímetros, aí eu já posso começar a descrever como massas. Via de regra, o intersticial estruturado é quando eu consigo apontar, circular a lesão no parênquima. Tomar cuidado sempre com o corte transversal dos vasos. Em gatos, pode ter uma discreta opacificação bronquial decorrente à senilidade, ou já é considerado patológico. Gatos são sempre um mundo à parte, né? Eu não conheço a descrição de padrão bronquial para senilidade em gatos, sempre associado à patologia, tá? Nunca ouvi falar de bronquial em gato senil. Com relação ao padrão não intersticial não estruturado, existe uma subdiferenciação do não estruturado, né? Retículo nodular, reticular, favo de mel, colmeia. A literatura mais recente, né, os que a gente tem mais recente, falam para a gente não entrar nesse tipo de diferenciação, que o ideal seria no nosso laudo, na nossa descrição, a gente parar entre intersticial estruturado ou não estruturado. Por quê? Porque essa definição, essa subclassificação de reticular, retículo nodular, colmeia, favo de mel, ela não traria alteração no diagnóstico diferencial. Então, ela não seria um diferencial para o nosso clínico mudar a conduta dele, para o nosso colega agir de forma diferente, dependendo dessa descrição especificamente. Então, assim, não seria o ideal a gente colocar, porque pode ser um foco a mais para confusão do clínico na hora que ele vai pegar a nossa descrição. Então, o ideal seria a gente parar nessa parte de estruturado ou não estruturado, né? Se eu tenho uma informação, por mais que eu tenha uma informação radiograficamente, mas essa informação não vai ajudar o clínico, vai ser só uma coisa que vai ficar ali perdida, não vai dar um ponto a mais para o clínico agir. Então, eu acho que não é bacana a gente ficar só enchendo o nosso laudo de coisa que não vai ser útil para quem realmente precisa de informações precisas, né? Então, quanto menos a gente ficar floreando, melhor. É melhor ir direto ao ponto e colocar o que pode ser realmente útil.
O padrão intersticial, ele tem uma característica de como se fosse assim que a gente ouve sempre falar. Ele é um rendilhado. É como se eu tivesse uma rede por cima do pulmão. A rede de estrutura do pulmão, ela fica mais evidente. Eu costumo trazer para exemplificar isso, para mostrar, porque geralmente quando a gente fala em sala de aula, só falando, as meninas entendem, os meninos ficam meio que boiando nessa parte. O que eu trago? É uma redinha dessas de fazer coque, sabe? Uma redinha de balé. A gente faz coque no cabelo com isso. É como se a estrutura normal do meu pulmão fosse essa, e aí quando eu tenho o intersticial, ele começa a ficar assim. E conforme eu tenho a evolução desse intersticial, eu começo a ter sobreposição dessa rede. E ela começa a ficar mais marcada. Via de regra, o padrão intersticial, ele é um padrão transitório. Aquilo ali vai se transformar em algo depois, salvo em algumas situações que a gente vai comentar já já. Mas o padrão intersticial como alterado, ele... Obrigada, Redson. O padrão intersticial como um alterado, ele é um padrão transitório. Ele costuma ter como se fosse uma voltinha da rede, depois ele passa para a segunda voltinha da rede, e aí depois ele acaba, leva... Eu empresto para você o método. Ele acaba evoluindo depois da segunda, terceira voltinha da rede, ele acaba evoluindo geralmente para um alveolar, quase sempre para um alveolar, tá? Então, inclusive isso é o que a gente tem visto nesses pacientes agora recentes, das radiografias dos Covids, obviamente não nos nossos, né? Novo coronavírus, mas os pacientes humanos e até mesmo do H1N1. Eles costumam começar com um intersticial não estruturado e vão sobrepondo e até virar um alveolar, tá? Então, geralmente é esse tipo de imagem que a gente tem. O intersticial, ele costuma ser uma prévia do que está por vir. Ele vai evoluir com uma outra coisa. Por exemplo, o edema pulmonar cardiogênico, né? Ele costuma começar como um edema intersticial até evoluir para o alveolar. Da mesma forma também que uma pneumonite causada por sinomose costuma começar com o intersticial para depois evoluir para um alveolar e todas as complicações subjacentes. O intersticial não estruturado, ele é o padrão mais difícil da gente dar precisão diagnóstica. Por quê? Por diversas situações normais podem mostrar esse padrão. E a gente precisa calibrar o nosso olho e aprender a diferenciar até que ponto isso é normal e até que ponto ele passa a ser uma alteração. Por exemplo, dependendo da idade, não só senilidade, mas também o filhote muito jovem. O intersticial, o edema vem primeiro, nos edemas cardiogênicos vem primeiro o intersticial, vem primeiro o intersticial, Red. Primeiro começa com o intersticial e depois ele evolui para alveolar. Os filhotes também, eles podem ter alteração, podem ter padrão intersticial. E por causa da idade, não é só a senilidade que dá o padrão intersticial. E por que os filhotes também podem ter? Geralmente, o senil ele vai ter pelos espessamentos de septo, fibroses, etc. Os filhotes, a gente sabe que eles têm uma quantidade de líquido maior no organismo do que os adultos, né? Então, da mesma forma, vai ser no tecido pulmonar. Então, isso vai aparecer para a gente radiograficamente como um padrão intersticial não estruturado. Isso a gente vai ver em filhotes de dias, 1 mês, até 2 meses no máximo, tá? Então, sempre tomar cuidado quando radiografar aquele filhote com a suspeita de sinomose, de pneumonite por sinomose, né? O filhote tem padrão intersticial bem novinho, tenho observado, mas não porque... Então, eles têm mesmo. Então, a gente tem que começar a aprender a diferenciar isso, ver até que ponto ele pode ser uma alteração, se ele tem uma suspeita de sinomose ou de alguma outra virose, alguma outra pneumonite, perguntar para o clínico sobre a ausculta, para a gente poder ter certeza de que aquilo ali é alteração e não o padrão normal que a gente deveria esperar num filhotinho, né? Outra coisa que também pode dar o padrão intersticial não estruturado. Obesidade, apesar de ter algumas divergências na literatura com relação à obesidade provocar esse padrão, mas diversos autores falam sobre isso.
de intersticial não estruturado em animais obesos e também na hora que você faz o exame, né? Se você utilizou a técnica certa, se você adquiriu a imagem no pico da inspiração e não da expiração, tudo isso pode acabar mudando. E aí a gente precisa aprender até que ponto isso vai ser alteração, até que ponto é normal para começar a fazer essas diferenciações. Via de regra, o intersticial não estruturado, ele vai aparecer nos edemas, os edemas intersticiais precedem os edemas alveolares, processos inflamatórios, pneumonias, pneumonites, as neoplasias, linfoma adora fazer intersticial não estruturado e fibrose. Tomar cuidado porque algumas causas sistêmicas também podem fazer padrão intersticial, por exemplo, um paciente urêmico, as uremias, com Ehrlichia pode ter também uma pneumonite e ter intersticial não estruturado, tá? Então, algumas causas sistêmicas também podem aparecer nesse tipo de padrão. Eu trouxe uma outra imagem aqui de um estruturado, depois a gente coloca lá no feed também. A gente consegue ver bem certinho várias estruturas nodulares espalhadas pelo pulmão com obscurecimento de estruturas vasculares. Vou colocar também uma outra imagem, que é aquela clássica mistura do intersticial com o alveolar, a transição. Eu tenho esse padrão, esses dois padrões nessa imagem, eu consigo ver bem certinho. Uma área está opacificada, mas eu ainda delimito vasos, e outra área está opacificada com apagamento total dos vasos. Então, a gente já tem o intersticial tendendo para o alveolar, o padrão misto, misturando as duas situações, tá? Entrando no vascular propriamente dito, agora o vascular, né, novamente, eu não considero ele como um padrão, mas a gente precisa citar algumas coisas sobre o vascular. Alguns vasos podem aparecer para a gente mais evidentes, ou também em alguns casos mais delgados do que eles deveriam ser. Eu posso ter uma hiperinsuflação desse pulmão e também posso ter uma diminuição no calibre desses vasos. Vai depender do aspecto da doença que está acontecendo ali por trás. Via de regra, essas alterações geralmente não são de fundo pulmonar, elas são de outras causas. Eu posso ter cardiopatias até mesmo congênitas, causas sistêmicas, a própria doença renal crônica, hiperadrenocorticismo, a dirofilariose vai provocar isso também, septicemia, tá? A gente vai ter diversas causas sistêmicas que vão fazer esse reflexo da vascularização do pulmão. Quando isso me chamar a atenção, eu posso ter alguns aspectos para comparar esses vasos. A gente consegue fazer aquela separação das artérias e das veias, né? Então, eu posso comparar as artérias com a quarta costela na lateral ou com a 10ª costela na VD. A veia eu posso comparar com a lantela e aí a gente consegue saber se eles estão ou dilatados. Deixa aqui que o Redson falou aqui. Diferenças de opacidades quando edema e infecção, sendo que a primeira tendendo menos radiopaco quando comparado com o segundo. Então, a gente tem essas diferenças. Realmente, quando tem o processo infeccioso já instalado, ele acaba tendendo a ficar um pouco mais evidente, né? Para tentar fechar tudo isso que a gente deu uma discutida agora, para tentar facilitar a vida. Quando eu tiver uma opacificação no pulmão, e essa opacificação eu não consigo delimitar aonde que ela termina, até onde que ela está indo, e no meio dessa opacificação eu não vejo trajeto de vaso, se eu tiver o broncograma aéreo vai me ajudar mais ainda, eu posso pensar num padrão alveolar. Se eu consigo apontar a lesão, circular a lesão, eu penso no intersticial estruturado. Se eu vejo o aumento dessa opacidade sem delimitação, mas ainda consigo definir vasos, eu penso no intersticial não estruturado. E se eu vejo os dunnets ou os trilhos de trem, aí eu penso nos bronquiais. Qual é a grande chave de tudo isso? Calibrar o olho. Vê imagem, vê imagem, vê imagem, aquela velha regra, a prática faz a perfeição. A gente nunca vai ser perfeito, todo mundo tá sujeito a errar, a gente vai errar a vida inteira, não tem jeito. Mas quanto mais a gente vê, quanto mais a gente praticar, menos a gente vai estar errando, né? Menos a gente vai errar na nossa rotina. O que pode dificultar um pouco?
a gente pega aqueles pulmões que tem uma breuba por cima da outra e você pensa, meu Deus, por onde que eu começo? Para olhar com calma e procurar esses sinais que a gente discutiu, broncogramas, circular lesão, trilho de trem. Para procurar cada um desses sinais e aí você vai conseguir fazer as associações desses padrões e ver quem que está aparecendo, quem que está mais evidente do que quem, mas principalmente ver quais são os padrões que estão ali juntos, né? A gente não entrou propriamente dito nas diferenciações do que cada padrão pode causar, o que cada doença vai fazer. Se a gente for entrar especificamente, detalhar isso, dá para a gente fazer uma live daquela do Gustavo Lima de 5 horas, né? Mas isso seria assunto para outro momento. Mas se a gente souber qual é o padrão que está ali naquela imagem, quais os padrões que estão sobrepondo, já é mais de meio caminho andado para a gente ajudar esse paciente. Tá? E aí, nesse ponto, os padrões eles começam a ser não aquele bicho de 7 cabeças, mas sim uns associados nossos para a gente poder ajudar esses pacientes. E eu espero que com essas dicas vocês consigam visualizar melhor esses padrões, facilite um pouquinho na rotina de vocês. Bom, Chay, antes de mais nada, gostaria de agradecer novamente o aceite do convite, em nome da FATESA, em meu nome também. Agora dá para a gente entender o motivo dos alunos ficarem um pouco desesperados em relação a essa parte de tórax, né? Né? Aquele desespero contínuo. A gente quer aula de tórax, quer aula de tórax, tórax, tórax. E às vezes a gente não, nós que estamos do outro lado, né? A gente não consegue entender o motivo que eles ficam ansiosos e um pouco desesperados, né? Mas precisa de muito estudo, como você falou, precisa de muito estudo, pessoas muito boas ao lado deles, auxiliando, tirando dúvidas, porque não é fácil, né, dar um diagnóstico, fazer um laudo é muito complicado, não é olhar a radiografia, eu acho que e deve ser, né, às vezes mesmo com o histórico clínico não é tão fácil dar um laudo, né, e nós veterinários aqui, né, acredito que todos são veterinários que participaram com a gente, vem aumentando o número de processos judiciais contra veterinários, principalmente com laudos errados. Erro médico, vem vindo muito, e erros de laudo também. Para nossa Então, área. assim, hoje... Então, assinar um laudo não é uma coisa simples, colocar o seu nome ali não é uma coisa simples, tem que ter muita responsabilidade e tem que saber o que está falando, né? Então, às vezes a pessoa sai da faculdade e fala assim, eu vou seguir essa área porque é mais fácil. Não, nenhuma área é fácil. E toda área demanda muito conhecimento e especialização, né? Você citou alguns, falou sobre padrões e deu uma explanada, mas assim, são muitos detalhes. Não é tão simples assim, muito menos dar um laudo assim de... E hoje em dia, o que a gente tem visto também, né, que vem aumentando, é que o cachorro não é só mais um cachorro. Ele é um membro da família, ele mora com a gente, ele dorme com a gente, né? Não só para mim, mas para qualquer pessoa. Sim. Então, o cuidado com o animal vem aumentando. E essa área de imagem veterinária vem crescendo cada dia mais. Cada dia que passa, ela cresce mais. A gente acompanha tem muitos radiologistas aí no mercado, então, para ver que é uma área em expansão, né? E tem que se qualificar e tem que dar bons laudos e bons resultados. Nem consegui conversar muito com você durante a live, porque também não precisou, porque as perguntas surgiram, né? Mas eu vejo que cada dia que passa tem que estudar muito, e não só a parte de imagem, mas a anatomia também, que é uma coisa que faz. A anatomia radiográfica também é muito importante, porque não é só, eu sei onde fica o coração, não, tem que saber detalhadamente que espaço intercostal, até onde ele chega, onde ele sai. Então é muito importante. O que é normal, o que não é normal. Porque, assim, uma coisa que a gente vê também, que eu vejo que é padrão. O animal chega com um tumor. Primeira coisa que faz, ir para o raio-x.
pesquisa de metástase. Raio-X de tórax, né? Né? Nem para parar para pensar, poxa, mas qual é o tipo do tumor? Será que esse tipo de tumor realmente vai para tórax? Eu posso ter um tumor que vai para fígado com mais Não, frequência, né? Ao invés do tórax, então. mas ninguém faz nem uma citologia, por exemplo, né? É, vai para o raio-X. É. É padrão oncológico. Todos os oncologistas que atendem, né? Pelo menos na época que eu fiz estágio na oncologia, né? O animal chegava, tinha o tumor, raio-X, de tórax, né? Uhum. Então, assim, e não é tão simples. O tórax é uma coisa bem minuciosa, né? E como você falou, comentou um pouco sobre o Covid-19, né? O que ele mais ataca, né? O vírus, o coronavírus, são os pulmões. E gera uma fibrose, uma dificuldade respiratória muito grande, né? Então, pulmão é uma coisa extremamente interessante e também bem delicada, vamos dizer. Para não dizer difícil, vamos dizer delicada. Além de ser muito dinâmico, né? Eu tenho principalmente em alterações intersticiais, a gente pode ter mudança nessas alterações com 5 horas de diferença entre as imagens. Então é também muito dinâmico a gente saber o que esperar daquele padrão, o que esperar daquele tipo de imagem, né? Para poder ajudar melhor o clínico da conduta que ele vai tomar. Sim. E, Shaira, é legal o lance da redinha do balé. Não é? Como exemplo, acho que bastante gente vai adotar. Não vai ser só o Edson, nem a professora Jaqueline. Acho que A Redinha sempre me é acompanha nas horas. muito legal. Também não sabia da redinha, mas bem bacana também. Obrigada. Mais uma vez te agradeço. A Shaira está sempre contribuindo aqui com o pessoal da FATESA, com o pessoal da equipe da veterinária. Agradeço imensamente, que além de uma colega, uma amiga, parceira, está sempre nos atendendo em tudo que a gente precisa. E quando foi feito o convite da live, aceitou de prontidão, né? Teremos outras pessoas também aí da equipe da professora Jaqueline, que vai fazer lives com a gente, que está trabalhando com a gente também. Então, agradeço muito você ter estado com a gente esse tempinho, numa terça-feira, final de tarde, tá? E só tenho a te agradecer e vamos marcar outras lives também. Vamos sim, agradeço também o convite, sabe que eu estou sempre à disposição para ajudar. Obrigada também a todo mundo que entrou, que interagiu com a gente. É sempre gostoso a gente ter essa troca com todo mundo. Vamos continuar acompanhando. A gente vai colocar aquelas imagens no feed. Legal. Pessoal, hoje nós não vamos colocar, mas acredito que até amanhã ou quinta-feira a gente coloca com essas explicações da professora Shaira. Então fica no feed e todas as imagens que ela comentou a gente vai colocar lá, tá bom? Então, obrigada a todo mundo, uma boa noite para todos e uma boa semana. Boa Obrigada, semana. Shaira, um beijo, até. Beijo. Tchau, tchau.